na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seja bem-vinda, Maria Aparecida, Zenaide, Gamaliel. Colega da gente, funcionária. Como? A Cida é colega da gente lá da prefeitura. Ah, então também trabalhou com a Josemar. É. Então tivemos o prazer, né? Eles eram amigos. A Josemar disse que ela cantava com você nos horários vagos, você é um bom cantor. Não, é que eu trabalhava junto comigo, era a minha vice-chefe.
chefe. Não obedece bicho, aluguel. Mas nós estamos alegres de vê-los aqui. Tivemos quarta-feira aqui. Glória a Deus. Muito maravilhoso, graças a Deus, não é? E nós estamos aí com a nossa audiência, já algumas pessoas que estão conosco. Como é que vamos dizer a Zenaide, a Aparecida, e ao Gabriel, e aos que estão assim, nos assistindo à distância? Vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero fazer uma leitura assim, somente um pequeno comentário aqui, e depois nós vamos passar ao meu canal que vai dar as oportunidades. E hoje nós não temos como visita, porque é o vice-presidente do José dos Ramos Nery, está aqui meu companheiro, aonde eu não estou podendo ir, ele está indo. E hoje estávamos colocando em dia algumas informações, não é? Eu quero que os irmãos orem. Nós estamos trabalhando, nós temos algumas congregações que são filiais, e nós estamos precisando de torná-las também, vamos dizer, poder fazer os seus movimentos financeiros. E estamos trabalhando, eu estive na gerência do banco, estive com o contador, estamos trabalhando para isso. Contando com as orações dos santos, né? Que a igreja ela deve sempre de caminhar, não é? Debaixo do poder e da oração de Deus. Amém? Amém. E eu quero deixar aqui um texto, fazendo um pequeno comentário, está aqui no livro de Gênesis, e esse comentário fica apenas como um comentário, né? Está aqui no livro de Gênesis, eu vou ler, e os irmãos podem estar sentados. Esse texto aqui vai falar, e eu quero dedicar como se fosse, como é de fato, poder da oração, não é? Está aqui no capítulo 32 do livro de Gênesis. Eu vou ler, os irmãos vão ler comigo também, tá certo? Está no livro de Gênesis, capítulo 32, do verso 22 ao 32. Eu vou ler o verso, os irmãos vão ler o seguinte, que é apenas uma palavra inicial. E levantou-se aquela mesma noite, e foi Jacó, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou os filhos casados de Belém, passaram no Filistim. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo ele que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, andando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o meu nome. E disse: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Eu vou continuar ainda no 33. Você leu 33, 1. 33 de Gênesis 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Saul se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as
servas os seus filhos na frente e Léia os seus filhos atrás. Porém, Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos de Deus graciosamente têm dado os céus. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Elias com seus filhos, inclinaram-se, e depois chegou a Raquel, inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu Senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, deixa para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto teu rosto como tivesse visto o rosto de Deus. Tomastes contentamento em mim. Toma, recebe a minha bênção, foi assim, porque Deus graciosamente me dar, e porque tenho tudo, estou com ele até acabou. Até aqui. Irmãos, que palavra que o pastor quer dar para vocês nesta noite, nessa introdução? A importância da oração. A oração, aqui está um pastor que gosta muito de cantar esse livro, que é o pastor José Ronaldo. Bom, a oração move as mãos de Deus. Glória a Deus. Nós às vezes temos muitas lutas difíceis, não é? Que nós às vezes olhamos e dizemos, não tem como resolver. Mas a oração é a nossa arma mais poderosa. Deus deixou Ele mesmo, aquele hino. Qual é o nome daquele hino? Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, não é? Por causa da oração. Eu digo isso porque foi ontem, Deus me acordou falando muito sobre o poder da oração. Porque nós aqui na igreja sede, nas congregações, o mundo em si, as famílias, os lares, vivem lutas e a resposta está na oração. O que é difícil para o nosso Deus resolver? Nós não temos, às vezes as pessoas têm sugestões e te dá essa sugestão, mas a resposta está na oração. Glória. Você quer ser vencido? Olha o caso de Jacó. Jacó, sua mãe Rebeca, enganou seu pai Isaac. O direito de primogenitura era de Esaú, não é? E acontece que Rebeca tinha sua afeição por Jacó, enquanto Isaac tinha mais por Esaú. Então houve ali um desencontro e tal, e acontece que Jacó acabou tirando a bênção de primogenitura do seu irmão e tomou para ele, e o pai o abençoou. E Esaú disse: Eu vou ver meu irmão e vou matá-lo. Ele já tinha o propósito de matar o irmão. E o irmão sai de casa e fica 20 anos distantes. E ele diz, quando Deus finalmente está na hora de você voltar. O que ele pensou? 20 anos? Aquele clamor, aquele ódio do meu irmão certamente se apaziguou. 20 anos ele esqueceu. Mas ele não tinha esquecido. Ele mandou um presente para o irmão, querendo saber, para ver, que queria reencontrar o seu irmão depois de 20 anos. Quando chegou o presente, Esaú mandou dizer para Jacó: diga a meu irmão que eu também quero ver o encontro dele. Vou com 400 homens. Já imaginaram? Ele quer reencontrar o irmão. O irmão vem e diz que vem com 400 homens encontrá-lo. Qual seria? Com o propósito, o pensamento do seu irmão: vingança. A vingança, ela é do homem, não é? Do homem sem Deus, naturalmente, né? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele perdoa, ainda que seja com
não perdoa, ele carrega um fardo terrível. Às vezes há no espírito dessa pessoa vingança. Eu quero e eu vou me vingar, não é? E a vingança não é de Deus. O próprio Deus disse que a gente não deve dar lugar à sua própria ira, mas dar lugar a Deus. Minha é a vingança, eu retribuirei. Não quer dizer que Deus não vai cobrar de quem faça o mal para nós, mas deixa com Ele que Ele sabe cobrar. Não é verdade? A nós outros cabe o quê? Vamos dizer junto? Perdoar. Vamos dizer junto? Perdoar. Mas esquecer, pastor, é impossível. Não, você pode esquecer a vingança. Talvez nunca esqueça o mal, mas aquele mal não te separa, não é? E quando Jacó recebeu o retorno de que ele vinha com 400 homens, sabe o que ele disse? Pastor José Ramos, evangelista de Ocanã: meu irmão não me perdoou, ele não me perdoou. E como fazer? Eu tenho que ir ao encontro dele. E ele foi ao encontro. Ele já sabia que vinha a batalha, que vinha a luta, não é? E o que ele fez? O que ele fez? Vamos dizer junto? Foi para os pés do Senhor, foi orar e clamou ao Senhor. Foi uma noite de oração e de busca, e Deus enviou um anjo e ele lutou com aquele anjo. Mas olha, a necessidade de vitória dele é tão grande que eu nunca vi um homem lutar com um anjo e vencer. Ele lutou com o anjo e venceu. Só que aquele anjo tinha uma ordem de Deus, é como se ele estivesse lutando com Deus. Por isso que o anjo disse: lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Trocou o nome dele para Israel. Você lutou como um príncipe. Olha só, a bênção daquele que ora para vencer as suas lutas, os seus problemas. Esquece a vingança. Eu imagino, irmãos, aquele bando de homens, 400 soldados de guerra, eles eram lutadores, eles vinham sob a ordem, não é, de seu senhor, que era o Esaú, para destruir Jacó e tudo que ele tinha. Mas aquele homem aprendeu como ter vitória. O que ele fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O texto diz que ele prostra-se 7 vezes. Lá vem o exército inimigo. E como é que ele vai lutar com esse exército? Ele não tinha força, ele não tinha soldados, ele tinha as esposas, como era costume na época, né? Então o que acontece? Enfrentar aquele soldado, eles seriam derrotados. Mas ele tinha uma arma poderosa. Qual era a arma? A arma poderosa que ele tinha era a oração. E de quem ele buscava o socorro? Do Senhor. Vamos dizer juntos Salmo 46, 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É aquela hora que você não vê da onde tirar força para continuar e para vencer, mas a força vem porque você buscou daquele que é a fonte da força, a fonte da vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo, irmãos, pastor Marcos está aí no trabalho ali na mesa, eu vou dizer, pastor Marcos, que cada vez que aquele homem prostrava diante de Deus, os demônios que estavam sobre aqueles 400 homens começaram a sair. A primeira vez que ele prostrou, os demônios se enfraqueceram, porque os ímpios andam na força do mal, e são demônios que estão na vida dele. Quando ele prostrou pela 7ª vez, os últimos demônios arparam. O que aconteceu com aquele coração cheio de ódio? O ódio saiu e o amor chegou. Diz que quando Esaú chegou aonde estava Jacó, desce da sua montaria, corre, abraça o irmão e beija. Quem deu ódio, quem deu desejo de vingança, venceu, vamos dizer junto, venceu pela oração. Você quer vencer? Então é pela oração. Amém? Vamos cantar o hino e o Ocanã já vem para tomar a direção. Qual é o número do hino que Jesus Cristo teve completa vitória? É o número 296, né? 296? 296 mesmo? Vamos apresentar esse louvor. Estou convidando a Márcia Cristina. Não consegue bater? A bateria está te chamando. Tem certeza?
jardim Jesus Cristo clamava, quando os filhos o foram prender, e falando por paz suplicava, pelo carpinteiro e a beber, com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal encerrar, quero estar em constante oração. Qual o raio que dá vida sorrir, se é para o crente oração. Meus cuidados, princesas e torres, nós saímos em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu no coração. Quando os santos chegaram na glória, sobre o manto da consolação. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, seguiremos sempre em oração. Com Jesus na minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amém? A paz do Senhor Jesus, amados. Louvado o nome do Senhor. Costumo dizer que nós estamos no melhor lugar que pode existir nesse globo terrestre. Estamos na presença de Deus, que tudo pode. Ele contempla o meu coração, o teu coração, as tuas lutas, as tuas adversidades. Tudo está no controle de Deus. Né? Precisamos sempre alimentar a nossa fé, que Deus é o nosso cuidador. Além de ser o nosso gerador de forças, para caminharmos no momento da adversidade, como o nosso guardador, como o nosso cuidador. Louvado é o nome do Senhor. Ministro louvor, José Carlos, diácono José Carlos. Zé Carlos, saiu? Zé Carlos tem um louvor para apresentar. Amém? Teve completa vitória, Porque sempre viveu em oração. amém. Amém. Glória a Deus. Somos a igreja na paz do Senhor.
51, versículo 10 e versículo 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Nós sabemos que a nossa natureza ela é pecaminosa, fomos gerados já sobre o pecado, mas nós sabemos também que nós, servos do Senhor, por mais que temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, por mais que muitas das vezes nós falhamos contra Deus, pecamos contra Deus, mas há uma diferença aí. Pecamos, mas não temos prazer no pecado. Não temos prazer no pecado. Eu li essa passagem aqui de Davi, né? Davi pecou contra Deus, desejou a mulher do seu próximo, cometeu um homicídio. Depois, diante dele, o profeta se apresentou e foi exposto a ele aquela situação. A Bíblia fala que quando foi exposto a ele aquilo que ele tinha feito no oculto, e de repente agora o profeta se apresenta a ele e mostra a ele a situação que ele estava. A Bíblia diz que Davi começou a pedir misericórdia a Deus. Caiu no coração dele. Ele tinha realmente falhado, tinha pecado. Mas o nosso Deus é aquele que conhece os corações. Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Ele sabe o que passa dentro do coração. Ele sabe o que passa no coração de cada um de nós. Conhece a nossa estrutura. E o que aconteceu com Davi foi o seguinte, é que caiu realmente aquele arrependimento sincero no coração dele, e Deus, conhecendo o íntimo dele, ele viu que realmente aquele arrependimento era sincero. Ele chegou até a dizer, né? Chegou até a dizer aqui no versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos os dias somos bombardeados, todos os dias somos tentados, todos os dias somos assediados, todos os dias nós somos perseguidos, todos os dias somos cercados por tantas coisas que tentam e nos induzem a pecar. Mas que não possa cair no nosso coração aquela coisa de se acostumarmos com isso, mas estar sempre pedindo graça, fugindo, se esquivando, procurando em Deus forças para que possamos vencer. E quando você sente que você pecou e que
dói no seu coração, que você fica aqui com aquela amargura, aquela coisa que te machucou, isso é bom sinal, porque o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele move, o Espírito Santo ele se manifesta nas nossas vidas. E é isso que vai nos dando graça, é isso que vai nos dando força para a gente vencer. O mundo vive o seu mundo aí. Estão vivendo, as pessoas vivem as suas vidas da maneira que estão vivendo. Mas que nós possamos se refugiar, que nós possamos nos guardar, que nós possamos cair em nossos corações e vivermos aquilo que fala em Salmo, né? O nosso Reinaldo esses dias falava, né? Se escondermos e refugiarmos na sombra do Onipotente. Amém? Importa
hoje, né? Glória a Deus, né? E eu também, né, pastor Reinaldo? Louvado seja Deus, né? Bom, que presença maravilhosa do Espírito Santo. Que seja na presença do Mestre. Deus que gostoso, né? Na presença do Rei, né? Louvores maravilhosos, né? Ele não desiste de você, né? Eu vou apenas ler um versículo que o Senhor colocar no meu coração. Eu já vou chamar toda a união feminina para a gente adorar. Isaías 49, 15 e 16. Amém, amados? Vamos ler rapidamente para não tomarmos muito tempo. Que diz assim. Glória a Deus. 15 e 16. Eita, cara. Sabia que tem a letra tão pequenininha. Aqui. Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho que está no ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e teus muros estão continuamente perante mim. Amém, amados? Somente até aqui, né? Ainda que uma mãe esquecesse do filho que mama, é difícil uma mãe esquecer do filho que mama, né? Nasceu ali, esperou os 9 meses, esquecer é difícil. Mas ainda que essa mãe se esquecer, o Senhor não esqueceu de ti. Que coisa linda, né? Cida, o Senhor não esqueceu de você. Quando Ele olha na palma da mão, Ele vê teu nome gravado. Aleluia! Existe um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando em Deus aqui nessa noite? Quem está esperando em algo sobrenatural do Rei? Com muita oração, muito poder. A igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Enquanto a igreja estava orando, Jesus libertou Pedro da prisão. Nós sabemos, né? As correntes se quebraram, caíram através da oração. E nessa noite tem correntes se quebrando, caindo. E o nome do Senhor será glorificado através da minha tua oração. A oração, Deus, monta lá, subecanta, não existe nada impossível com teu Deus. E Ele está aqui nessa noite. Vamos adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos aqui para o Senhor. Quem está alegre por estar aqui nessa noite? A graça do Senhor deve passar em você. Todo meu feminino, vamos adorar o Senhor. Ele está aqui nessa noite. Então saiba, Cida, agora que eu lembrei da abençoada. Você não é a abençoada da igreja do pastor Ezequias? Como é que foi mesmo, amiga? Como é que é o nome mesmo que eu esqueci? Zenaide. Minha amiga Zenaide de muitos anos. Agora que eu li o livro, oh, glória, que maravilha ter aqui conosco. Louvado seja Deus. Venham lá conosco, amado. Zenaide, venham lá conosco. Vem. Vamos matar a saudade. Aleluia, Jesus. Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Pai celeste. Glória a Deus. Glória, Louvado seja Deus. bendito é o Senhor. Aleluia. Abençoa. Deus, poder, glória a Deus. Pai, Espírito, grande é o Senhor. Meu Pai. Pai celeste. Glória a Deus. Glória, glória. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abençoa, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Pai. Eis aí teu povo. Glória a Deus. Isso aí embaixo, isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Sobrevivi. Eu e você, porque o Senhor é o nosso guardador. Da mesma forma que Jacó sobreviveu à tempestade por meio da oração. É como foi dito aqui pelo pastor James. Esse é o meu e o teu caminho. Sobrevivido por meio da oração. És É maravilhoso. só por intermédio da comunhão com Deus. Sentiu Deus que eu e você vamos alcançar a vitória. Já vamos recolher os amados, as ofertas, dízimos. Deus fiel e forte. Meu Pai. Glória. Meu Pai. Aleluia.
Capítulo 13, João capítulo 13, também? João capítulo 13. Nos diz assim o texto sagrado: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomou uma toalha e cingiu-se dela. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha da qual se havia cingido. Amém? Amém. Um texto muito conhecido, ele é texto padrão em nossas celebrações de Santa Ceia, todos os meses aqui, texto que fundamenta a cerimônia do lava-pés. Aí você vai pensar, mas hoje não é Santa Ceia. E qual o motivo desse texto? O motivo do texto, da leitura, está no próprio texto. Um ponto interessante aqui, assim. O texto diz que, no versículo 1, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus, ele era um homem com uma missão. Jesus, ele tinha uma missão específica. E esse senso de missão permeou a vida de Jesus do começo ao fim. Jesus, ele nunca perdia de vista para que ele veio, por que ele veio, por que ele estava aqui. Era um homem com uma missão. Ele tinha um senso de direção, amém? E muitas das vezes, na caminhada de Jesus, os irmãos, pela leitura dos evangelhos, vocês vão percebendo diversas tentativas de desvirtuar Jesus daquela missão. Até o último momento, Jesus estava a poucos minutos para expirar na cruz e a tentação ainda é para que ele se desviasse da missão. Tu não és o Filho de Deus? Desce daí. Até o último instante, Jesus estava sendo tentado para ele desviar da missão. Mas Jesus, ele nunca perdia de vista qual era a sua missão. Então, Jesus, ele começa o ministério dele, e à medida que o tempo vai passando, ele vai avançando, vai fazendo a obra. Tudo que Jesus faz é o que o Pai lhe orienta, o que o Espírito Santo lhe orienta. Tudo que ele diz, o que Jesus faz, o que Jesus fala, tem a ver com uma orientação. Jesus era um homem debaixo de orientação do Espírito Santo, estava sempre ali, e nós já vimos isso aqui em um outro momento. E Jesus, ele caminha também na base da revelação, e chega um momento que vem a consciência de que ele tinha que partir, e aqui está no texto: já era chegada a sua hora de passar deste mundo para lá. Então Jesus, ele é informado, vem a revelação de que o momento é chegado. É interessante que no versículo 3 diz assim: sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus. Irmãos, isso aqui é muito glorioso, se nós considerarmos que agora Jesus, ele está a poucos momentos de retomar a posição que ele tinha antes de vir. Amém? Então, assim, vem aquela consciência, vem aquela informação, é chegada a hora. O filho que foi dado agora está na hora de retornar. Jesus está a poucos momentos de retornar e tomar para si a glória que ele tinha com o Pai antes de vir. Só que agora, ele está a poucos momentos, e nós vimos isso mais na frente nos Escritos,
nas cartas do Evangelho, Jesus ele está, por conta da obra que ele veio realizar, ele está a pontos, momentos de receber um nome que está acima de todo o nome que se nomeia, quer no céu, quer na terra, ou quer embaixo da terra. Então assim, tudo isso está para acontecer. Daqui a pouco, os anjos vão clamar lá na eternidade: levantai as portas eternas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Tudo isso está a ponto de acontecer. Jesus ele vai ser glorificado. Os céus será novamente tomado pelo Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E ele tem toda essa consciência. Então vem aquela consciência: estou indo embora, vou receber a glória. O Pai vai me dar tudo novamente, eu vou receber o nome. Aí o que Jesus faz? Ele vai e toma uma toalha e uma bacia. Os irmãos estão entendendo o ponto? Vem aquela consciência da glória, a qual vai lhe ser restaurada. E naquela consciência de glória, o Rei da Glória que é, o que ele faz? Toma uma toalha, toma uma bacia, deita água e vai servir. O que está acontecendo aqui, irmãos? É um senso de identidade que enche o coração do Senhor Jesus Cristo, que mesmo consciente de quem Ele é, de que em que momento Ele está, o que vai acontecer com Ele, mas as suas derradeiras obras e ações junto aos seus discípulos, que Ele amou, e a Bíblia diz que Ele, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E a colocação aqui, tendo amado, dá aquela conotação de algo que aconteceu e continua acontecendo. O Jesus que te amou, Ele continua te amando, amém? Amém. Tendo-os amado, amou-os até o fim que está próximo. Ele, imbuído nessa consciência de quem é, agora ele pega, desce e vai lavar os pés aos discípulos, e vai servir aos discípulos, e vai dar a eles ali um senso de direção, de norte. Qual era o espírito que deveria permear a unidade daqueles homens ali, a comunhão daqueles homens, que era o espírito do servir. Aquele Jesus que é Senhor de tudo e de todos, e que está a poucos momentos, né? Se nós considerarmos aqui esse momento, nós estamos falando aqui de quinta-feira, né? Daqui a mais alguns dias, menos de uma semana, Jesus ele se tornaria tudo o que ele é, né? Hoje, glorificado, ressurreto e tal. Mas aí ele pega e ele desce e lava os pés dos discípulos, e depois ele volta à mesa e ele fala assim: vocês me chamais Mestre, Senhor, e eu sou, e dizeis bem. Então, veja bem, aquele senso de identidade que Jesus tinha, de quem ele era, não foi maculado por lavar os pés de ninguém. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você tiver um senso de identidade, quem é você na presença de Deus, nenhuma posição que vão te colocar, ou para mais ou para menos, vai diminuir você não vai ficar diminuído, você não vai se sentir humilhado, nada, ninguém vai afetar a sua vida. Onde você estiver, se você souber, a Bíblia diz da consciência que Jesus tinha de quem ele era. Chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado Jesus, estava no nas mãos até o fim. Aí o versículo 3, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus. Jesus ele recebeu um depósito de confiança, uma missão. O Pai lhe confiou aquela missão, e ele cumpre, amém? Amém. Ele cumpre aquela missão com maestria, ele cumpre a missão do começo ao fim, ele vem como homem para cumprir todos os preceitos da lei, ele é obediente, ele se submete e vai até a morte, e morte de cruz, mas ele está a ponto de ser glorificado a poucos momentos desta glória, mas ainda assim ele não tem problema nenhum em servir os seus discípulos e ensinar-lhes como é que eles deveriam proceder, porque aquele senso de identidade permitiu que ele descesse, lavasse os pés dos discípulos, se levantasse e continuasse sendo a mesma pessoa. Amém? Amém. Olha que coisa maravilhosa.
Na presença de Deus, ninguém é depreciado por servir, por entregar. E esta, na verdade, é a nossa missão, é servir as pessoas. Todo mundo que tem uma missão, um senso de missão, e esse senso de missão tem a ver com entregar, com servir, é mais feliz, vive mais. A pessoa que tem um senso de missão, ela vive mais e vive melhor, independente do entorno, da circunstância. É essa pessoa que ela está entregando, porque Deus lhe deu, Deus depositou alguma coisa na sua mão, alguma coisa na sua vida. À medida que você vai entregando, aquilo vai te fazendo bem a alma, vai te fazendo bem ao coração, amém? E você vai ser feliz, e você vai ser completo, porque nós vivemos, como já falei aqui em vários momentos, né? Tudo que existe na natureza existe em função de outros. E quando você está vivendo em função de outros, para entregar o que Deus te deu, você vai ficar muito bem. Tem pessoas aí tristes, amarguradas, infelizes, porque elas não estão entregando, E às vezes, não vou fazer isso não, porque eu não sou rico, às vezes acontece muito no meio eclesiástico, né? A pessoa ela é consagrada a alguma posição, ela não quer fazer alguma coisa porque já não tem mais a ver com o cargo dela, aparentemente, era para o cargo menor, né? Não, eu não sou mais diácono, não sou mais evangelista, agora eu sou bispo, eu sou subsacerdote, e etc e tal. Jesus, sabendo quem ele era e o que ia acontecer com ele, a glória que ele ia tomar posse, ele pega a toalha, e foi a maneira de Jesus governar, né? De Jesus apacentar os seus discípulos, com toalha e bacia. Coisa maravilhosa, né? Foi assim que Jesus conquistou os seus discípulos, foi assim que eles perceberam que Jesus os amava, com a toalha, com a bacia, lavando o pé. E a vida de Jesus era entregar, era abençoar. Jesus se sacrificava, Jesus mal comia, Jesus mal dormia, porque ele vivia em função das pessoas. Ele sabia que ele tinha um tempo limitado na terra, porque ele também estava dentro ali do chamado Cronos, e ele tinha pressa de fazer a obra dele e alcançar o maior número de pessoas. E Jesus, ele passou a sua vida assim, com bacia e toalha. Amém? Amém. Se você ainda não encontrou a sua bacia nem a sua toalha, fala: Jesus, me ajuda a encontrar. Eu preciso servir as pessoas. Me ajuda a entender qual é a minha bacia, qual é a minha toalha, para eu poder entregar. Porque daqui a um pouco nós vamos ser chamados. E Jesus falou, a Bíblia diz que ele sabia que o Pai tinha depositado, né? Deus depositou confiança e obra no nome de Jesus. Quando Jesus ele volta para o Pai e presta a conta da sua obra, o sacrifício foi aceito, foi recebido, e agora ele recebe a sua devida recompensa, porque tudo tem a ver com recompensa, né? Até mesmo Jesus trabalhou com uma recompensa. Está lá em Isaías 53. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ele trabalhou muito, né? Por conta do senso de identidade que Jesus tinha, ele serviu e continua sendo a mesma pessoa. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Agora, chama o interessante que o mesmo texto de João, o capítulo 15, né? Jesus começa a dizer algo que nos chama muita atenção. Não vou perder tempo. No 15, 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém. Oh, aleluia! Dá para ver que a Deus, né? Amados, chegou a hora de ouvirmos a mensagem, mas meu coração queima, pastor Reinaldo, pastor José Ramos, pastor James. Eu gostaria muito com a igreja de cantar O Amigo, de Sérgio Lopes, por favor. Rayane, coloca aí, adore o Senhor com esse cântico, e em seguida, meu querido amigo e pai na fé, pastor José Ramos, já entrará com a mensagem. Foi esse homem que me ganhou para Cristo, né? Há 33 anos atrás, a idade de Cristo, né? Está fazendo 34. E por intermédio desse moço, e por intermédio da minha tia, eu tive um encontro com Jesus. E tudo mudou, porque eu encontrei o verdadeiro amigo. Veja o que Jesus disse: eu quero não chamarei mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu me chamarei amigo. A imprensa, a mídia toda diz que amigos matam os amigos, amiga envenena amiga, o inveja. Mas Jesus disse: eu sou teu amigo. Cante comigo. Aleluia. Glória a Deus.
Bendito seja o seu nome. Então, é com alegria esse caminho para mim. É maravilhoso vir
para aqui, para congregar, para estar com os irmãos. E hoje foi-me dada a oportunidade de estar aqui com os irmãos, inclusive de ministrar a palavra do Senhor Jesus. Então nós vamos ouvir um pouquinho da palavra, um texto muito conhecido, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Amém? Amém. Amém. Aquele texto que todos conhecem, do verso 13 a seguir. Glória a Deus. 7. Glória a Deus. Meu Deus. Hoje nós temos tanta facilidade, que já está aqui, às vezes nem precisamos abrir a Bíblia, já aparece o texto. Mas é bom a gente abrir a nossa Bíblia, amém? Amém. Louvado seja Deus. Então leamos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta e nós vamos lendo conforme nós precisarmos. Esse texto, esta passagem das Escrituras, foram muito pregoadas para os cultos de doutrina da igreja. E nos nossos dias diminuiu esta leitura. Mas, amados, a nossa Bíblia continua na nossa mão do mesmo jeito. A minha primeira Bíblia que eu comprei está igualzinha a esta que eu estou lendo aqui. Ela não mudou nada. As mesmas palavras que foi ensinado no meu discipulado continua na Bíblia. Nada acrescentou, nada mudou. E eu vejo a precisão de nós estarmos atentos para não deixarmos a evolução dos tempos nos enganar, porque muita coisa tem mudado. Me lembro que quando eu congregava no Jardim Niterói, ainda não era dirigente, um irmão disse para mim: olha, a tendência da igreja não é para melhor. Cada dia que passar ela vai se desertando da palavra. E, amados, muitas coisas mudaram, mas a palavra continua aqui. E, amados, se nós ficarmos atentos, então nós vamos poder andar conforme o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, porque os seus olhos continuam sobre nós, nos apacentando, nos dirigindo, nos olhando, nos vendo o tempo todo. E a vida da gente tem muitas fases. Fases de provações, fases de bênçãos, de muita alegria, fases até de tristeza,
e o nosso Senhor está o tempo todo conosco. Em tempos difíceis, eu já orei muito, Senhor. Mas quando parecia que tudo estava difícil, eu podia ver que o Senhor estava comigo. Então, eu me renovava, me servia de força e continuava lutando. Glória a Deus. Porque se nós temos compromisso com o Senhor, a Bíblia diz que Ele honra os que Ele honram. Aleluia. Aos que me honram, eu honrarei. Glória a Deus. Quem é comprometido com o Senhor está sobre a sua proteção. E não ficará sozinho nunca. O Senhor andará com ele. Louvado seja o seu nome. Agora, a recomendação: entrai pela porta estreita. Ele se apresenta como a porta. E por que a porta é estreita? Porque a porta tem regras. Se a porta é estreita, não se passa de qualquer maneira ou com qualquer fardo. Não. Precisa se adequar às medidas para entrar pela porta. Precisa se adequar ao caminho para caminhar por ele. Glória a Deus. Enquanto a porta larga e o caminho espaçoso não tem esta exigência, mas o Senhor pede cautela. Cautela. Acautelai. Aí nós vamos ver no verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Quando nós olhamos para Cristo, a pessoa divina e espiritual, quem é a outra pessoa que é falsa? É claro que é o adversário. E o adversário trabalha com engano. Alguém que não usar cautela, que não for cuidadoso, pode se emprestar de graça para transmitir uma falsa mensagem, para transmitir o engano. E o Senhor pede cautela, acautelai. Agora, uma coisa que nos chama muito a atenção é que disse que a mensagem falsa ou o falso vem vestido como ovelha. Vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então nós podemos observar que ovelhas têm aí a sua identidade que lhe torna conhecida. E quando alguém quer transmitir uma mensagem falsa, ele tem que falsificar esta identidade, esta vestimenta para parecer, porque senão é visto como estranho e não tem sucesso na sua implantação. E nós podemos observar que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o santo ensino do Senhor, que fez a limpeza na nossa vida
e que mudou a nossa maneira de viver. Fomos transformados, recebemos a transformação de Cristo para sermos uma nova criatura. E a exortação deste santo ensino não passa, é para durar a vida inteira. O meu comprometimento com o Senhor, nem o dos irmãos, não pode ser diferente do que aprendeu de Cristo. Ainda que os tempos caminhem, ainda que haja modernismo, evolução, não pode ser mudado, porque senão está acontecendo desvio na caminhada, na conduta cristã. Então, amados, nós podemos ver que o povo de Deus é identificado pelas suas leis. Eu estava lendo na minha Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 3 e no verso 8, é uma história muito linda que tem no livro de Esther, mas o general que tinha sido exaltado no reino como primeiro-ministro, ele aborrecia o povo de Deus que estava naquele reino. E ele tentou destruir todas aquelas pessoas. Aparentemente parece que a inimizade era só com um, mas na hora de destruir, queria destruir todos. E qual foi a principal acusação que ele fez deste povo naquele reino? Ele diz para o rei: olha, rei, no teu reino tem um povo que está espalhado em todas as províncias, que tem as suas próprias leis e que não obedece às tuas leis, e por isso não deve permanecer. Então nós vemos que as leis daquele povo, que era a lei de Deus, incomodava de tal maneira e que estava fazendo aquele povo ser conhecido no reino e em todas as províncias. Porque o povo de Deus tem a lei do seu Deus, que é o seu rei, que é o seu pastor, que é o seu cuidador. Louvado seja o seu santo nome. E nós, como igreja, somos diferentes porque temos as leis do reino. Louvado seja o seu santo nome, e isto que nos faz diferente e que o Senhor nos pede cautela. Amém, louvado seja Deus. E assim, meus amados, os tempos vão passando muito ligeiro mesmo. Vê aqui Iocanã dizendo que já faz 33 anos que ele recebeu Jesus. 3 décadas, mais 3 anos já está caminhando para a 4ª década, vai passando muito ligeiro. E eu sempre tenho pregado que o tempo da volta do Senhor para nós não é um tempo demorado. Por quê? Porque é o tempo da duração de uma pessoa. E que tenha 100 anos de idade, eu acho que entre nós, se tiver muito pouco, né? Que tenha 100 anos de idade. Antes, o Senhor toma para si. E dependendo do tempo que nós aceitamos a Jesus, então não falta tanto tempo assim. Jesus está voltando,
louvado seja o seu santo nome. Então está vigiando, sendo cauteloso, mantendo a sua vida no caminho. Não é tão longo assim, não é tão demorado assim, e apesar das alegrias, porque nós temos dias de glória na nossa vida, cada vez que o nosso Senhor se manifesta, às vezes com uma pequena coisa, mas nos deixa nas nuvens de tanta alegria por causa da sua presença. Louvado o nome de nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. E amados, uma vez num tempo de provação, eu tinha um Fiat Uno branco e eu parei debaixo do pé de árvore e eu orei ao Senhor, mas me derramei perante o Senhor, orei com toda a força e passou um pouco de tempo. E quando aquele problema já estava resolvido, eu estava muito feliz e agradecendo ao Senhor, e o Senhor me fez voltar lá debaixo do pé de árvore de novo, para eu ver toda a oração que eu fiz lá. Então, às vezes, nós estamos pensando que estamos só. Não estamos só. O Senhor está presente, ouvindo as nossas orações. Seja de que estado for, Ele está presente nas nossas orações. Louvado seja o seu santo nome. Então, amado, e cada vez que o nosso Senhor se manifesta, Ele nos renova, nos enche de força e nos faz caminhar com alegria. Louvado seja o seu santo nome. Então, amados, sendo cauteloso, porque nós vamos continuando esta leitura, nós vamos encontrar no verso 21 que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Louvado seja o Senhor. Então, quando o Senhor pede cautela porque tem risco de engano, Ele diz que também que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. E para fazer a vontade de nosso Pai, nós precisamos aprender com o Pai. E aonde que está o ensino do Pai? Nas Escrituras. A igreja de São Miguel, vou falar através do pastor Gênesis, porque é o meu pastor quando eu cheguei. E, amados, ele tem sido cuidadoso com o ensino de Deus através da sua santa palavra. E é por esta palavra que nós conhecemos a vontade de Deus. E continuamos servindo. Glória a Deus. E queremos terminar o saldo com a lâmpada acesa, vivendo novidade de vida, até que Jesus nos tome para si. Louvado seja o seu santo nome. E este é o dia triunfal do crente. Louvado seja Deus. É como quando nosso Senhor disse: está consumado. É tão maravilhoso para mim, e deve ser para todos nós, que Jesus tinha uma missão para cumprir, e Ele cumpriu e disse: está consumado. Terminou. Aleluia! E quando o apóstolo Paulo também terminava, ele disse, com
combati o bom combate, acabei a carreira. Eu achava até mais ajeitosa a palavra se dissesse: completei a carreira e guardei a fé. Então, ele terminou com saldo positivo. Ele disse: me resta agora a coroa da justiça, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Louvado seja o seu santo nome. Então, amados, os anos que nós vivemos, nós temos um histórico de experiência, mas já passaram. E nós temos o tempo que o Senhor nos der para frente, para vivermos para o Senhor, para combatermos, para buscar, para sermos cautelosos, servindo ao Senhor até que o tempo se complete. Amém? Amém. Então não cessemos de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de estar atento à sua palavra, de sermos cautelosos na presença do Senhor nosso Deus, amém? Para a nossa conservação e para a conservação de outros que hão de vir somar conosco nesta caminhada. Louvado seja o bom nome de nosso Senhor, para que nós possamos pregar, quando olharmos no nosso próximo a necessidade de anunciar Jesus. Às vezes eu acho que eu pregava mais do que o que eu prego na rua para as pessoas. E o Canã é testemunha que ali eu gastei 3 mensagens com ele, 3. Preguei a mensagem, fiz o apelo e ele me disse que não. Não desisti, preguei de novo, fiz o apelo e ele me disse que não. Preguei de novo, fiz o apelo e ele me disse que não. Mas ele saiu quebrado, chorando. Falou para a tia dele: se ele convidasse mais um, eu tinha aceitado. A tia dele, experiente, voltou depressa e me contou, e eu fui atrás dele. Tu aceitou Jesus, rapaz? Tu aceitou Jesus? De noite eu te apresento no culto. Aí ele foi para o culto e eu apresentei ele no culto, que ele tinha aceitado a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O outro dia eu preguei com um homem e Jesus falava com ele por mim, e ele estava com problema na casa dele, e ele morava perto, e ele disse: me dá licença um pouquinho para eu ir na minha casa, depois eu volto. E ele foi na casa dele, resolveu o problema que ele tinha lá e voltou e disse: agora eu vim para te ouvir. Aleluia. Preguei para ele, depois chegou outro irmão, já fez a apelo, ele aceitou Jesus e foi para o culto com a gente de noite. Amém. Glória a Deus. Depois ele me disse: tudo que você falava comigo aqui estava acontecendo comigo em casa, por isso que eu saí e fui na minha casa endireitar isso para depois me ouvir. Então, nosso Senhor, que nos vê, que conhece cada um de nós no particular, Ele fala conosco. Não desista, continue orando. Se nós anteceder esse texto, nós vamos encontrar aqui no verso 7, dizendo assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Não desista, o Senhor está presente. Busque, insista, luta. Eu já tive guerras que eu tinha que vencer naquele dia. E o dia estava se acabando e a minha mulher dizia: o que tu vai fazer? Eu digo: não, eu tenho que vencer hoje. Mas o dia já acabou, mas eu vou vencer hoje. E porque para o Senhor não tem dia nem noite, não, para o Senhor tudo é tempo.
Digo, vocês podem dormir que eu vou ficar esperando. Glória a Deus. E antes da meia-noite a resposta chegou. Eita, glória a Deus. Porque o nosso Deus é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Houve tempo que eu lutei, quase que pela força, eu corria sem parar e dizia, Senhor, eu não posso, eu tenho que alcançar. E corria e combatia, mas saía sempre vitorioso. Glória a Deus. Eu compreendo que o Senhor estava me discipulando. Me discipulando, porque Aleluia, glória a Deus. nós aprendemos pela palavra aqui com o nosso pastor, mas tem coisa que o Senhor nos ensina diretamente. Eu era novo convertido e eu tive um sonho. E no sonho eu estava vindo para aqui, para esta igreja em São Miguel Paulista, esse tempo. E na viagem eu passava de pé por uma trilha dentro do mato. E naquela trilha um bicho veio de encontro a mim, eu não deu para identificar que bicho que foi, e eu não tinha arma nenhuma para me defender. E eu me apavorei com aquilo, e de repente apareceu uma vara do meu lado, e eu peguei a vara e eu lutei com aquele bicho, e depois que o bicho correu, eu joguei a vara no chão e continuei a minha caminhada. Eu cheguei aqui no templo, o pastor Gênesis dirigiu o culto, e ele me deu uma oportunidade. E eu dei uma saudação para a igreja, depois devolvi a oportunidade. Aí o pastor Gênesis disse assim, irmão Zé Ramos, você sabe como é que o crente tem vitória? Aí o pastor Gênesis dobrou o joelho, começou a orar, e eu acordei do sono. Aí eu fui aprender que eu precisava orar. Glória a Deus. Que a vitória do crente estava na oração. Eu compreendi como mensagem do Senhor que eu precisava aprender a orar. E louvado seja Deus, amados. Com muitas outras manifestações o Senhor tem dirigido o meu viver. Eu sei que muitos dos irmãos, das irmãs, têm vivido esta experiência. E o nosso culto é uma celebração de testemunho ao Senhor na sua presença. É por isso que o Salmo 100 diz que é para nós celebrar com júbilo ao Senhor. Aleluia, que é para nós apresentarmos a Ele com canto. Louvado seja o seu santo nome. Então, amados, não me canso de bendizer o meu Senhor e de esperar nele, e Ele sabe que eu dependo de tudo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E esta foi as palavras para hoje. Bem, irmão, Osias, vem aqui orar para o nosso encerramento. E nós estamos com uma dúvida na quarta-feira, que tínhamos um trabalho, não foi confirmado, então me parece que está entre um e outro. Irmã Cícera aí, pastor, e o nosso irmão missionário Osias é que está responsável pelo estudo dos mares. Tá? Vamos de pé, irmãos, orar agradecendo. Nós temos o nosso culto de terça-feira, a nossa campanha. Quarta-feira, a irmã Cícera está aqui orando. E no sábado também, não é, irmã Cícera? Porque no sábado eu estava olhando aqui o templo, vi a senhora sentada ali orando e falei, meu Deus, olha lá, ela está na vigilância. Glória a Deus. Todos os dias, mas no sábado eu vi, estava aqui. E quinta-feira é o nosso culto de ensinamento, não é? E sexta-feira não teve, a irmã não veio. Então, a Mônica avisou para a Marta que o rapaz dos bancos vinha para cá que não podia ter. Não, mas fala sempre comigo. Eu tratei com ele de manhã, acabar que ele veio foi de tarde mesmo, né? Então, ela avisou, né? Meu Deus, eu combinei com ele de manhã, mas tá bom. Mas vai ter o trabalho, que horas? 3 horas. 3 horas do trabalho das irmãs. Sábado tem outro trabalho? Sábado não. Então,
Domingo, nosso culto começa às 16 horas. Quero agradecer a presença dos nossos irmãos que está aí, a Aparecida, Maria Aparecida, a Zenaide e o Gamaliel. Deus abençoe vocês, foi uma alegria. Desejando, nós estamos sempre aí com as portas abertas, né? Amém? E vai ser uma alegria. Mesmo que a gente vá lá, vem e depois volta. Não tem problema, viu? É muita alegria. Ezias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar então. Já Deus graças por mais uma semana que nós temos. Meu Pai. Muitas coisas ainda estão por vir. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que nos está aqui, Pai, diante da tua presença. Ô Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor mesmo para nós, Pai. Alimento para nossas almas. Ó Deus, agora. Eu te peço, Senhor, agora, Pai, que dá-nos, Pai, uma semana abençoada. Leva-nos em paz para o nosso lar, Pai. Acampa o anjo ao redor de cada um, Pai, que está aqui nesse pecado. E possa, Pai, voltar para o teu lar de segurança, Pai, debaixo das tuas potentes mãos. Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, aqui essa tribuna com os pastores aqui, Pai, que eles possam estar sempre, Pai, ungido, Pai, sempre cheio da tua graça, Pai, para trazer o melhor para nós, Pai. Oh Deus, agora. Essa oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Marcos, com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, Eu a recebo. comunhão e as consolações do Espírito Santo. Eu recebo. Todos nós aqui nessa noite, com todo o povo de Deus na terra, todos dizem. Está encerrado. Em nome de Jesus.